Bom, gente, então vamos conversar um pouquinho sobre utilização mais avançada de fatores. Então, tem uma base lá, que eu subi no GitHub, tá? Que tem alguns dados sobre posts, links do Facebook, fotos, quantas curtidas tem e assim por diante. É uma base de dados lá do UCI, do repositório UCI Machine Learning. Então, a gente vai importar essa base de dados, depois a gente vai ver a estrutura dela, em seguida a gente vai mudar a estrutura, convertendo alguns dados em fatores, depois a gente vai ver como escolher colunas pelo tipo de dado, e a gente vai ver finalmente os dois processos que são bem importantes, que é one-hot encoding e discretização. Esses dois processos eles são bem relevantes porque vários algoritmos de machine learning, por exemplo, e alguns algoritmos de análise tradicional de dados, de econometria, esse tipo de coisa, vão precisar que os dados eles estejam ou transformados de fatores para dummies, para estar em formato 0 ou 1, como por exemplo redes neurais, e muitos vão precisar que os dados eles estejam em formato discreto, como redes bayesianas. Então vamos lá. Para isso a gente vai usar esses dois pacotes aqui, tá? De machine learning, para conseguir fazer mais fácil essas conversões. Então vamos importar a base de dados, vamos ver a estrutura. Então vocês veem que tem várias variáveis aqui, ó, que são muitas variáveis são métricas, mas essas variáveis aqui, ó, elas têm informações, né? O ciclo das pessoas que gostaram, quantos comentários, quantas curtidas, enfim. E a variável de saída, ou seja, a métrica de resultado, é quantas curtidas na página, pode ser uma possível, ou então quantas curtidas naquele post em particular. E a gente vê que tem vários fatores aqui, ó, tipo, categoria, mês, dia da semana, hora. Na verdade, esses três são datas, mas por enquanto a gente vai tratar como fator. E se o post foi impulsionado ou não, certo? Então vamos transformar da coluna 2 tipo até a 7, se foi impulsionado ou não, em fator. A gente vai usar um for 2 a 7 Facebook transformar em fator. Isso também poderia ter sido feito com as famílias do Apply ou com o pacote PUR que vocês estão conhecendo agora do Tidyverse. Então vocês veem que agora foram convertidas aquelas que na verdade eram fatores, né? Pareciam números, mas são fatores a hora, se foi pago ou não, impulsionado ou não em fator. Agora a gente vai fazer aqui usando a função lapply, tá? A gente vai identificar se é fator e lembra que o lapply então é uma implementação diferente do for, só para vocês ficarem na cabeça aí duas implementações possíveis. E lembrando que o lapply gera uma lista, então a gente vai tirar a lista. E depois a gente vai usar esse factors Facebook para criar a base Facebook Factor, tá? Parece um jogo de linguagem, mas é só porque a gente vai passar aqui, ó, para a base original Facebook, apenas as colunas que são fatores, que a gente identificou aqui. Então vamos lá. Vocês veem que foi reduzido apenas aos fatores. Aí vamos ver o processo de uma hot encoding, ou seja, a base está assim, tá? Os fatores, e a gente vai transformar em 0 ou 1. A gente vai usar a função de disjunção que vem do pacote AD4. Então, uma função já pronta, você só tem que pedir a execução dela. Então, veja que todos aqueles fatores foram transformados em colunas e todas viraram binárias. Redes neurais precisam da base assim. Agora vamos ver a discretização. Ao contrário de cima, que a gente usou fator para testar, aqui a gente vai pegar apenas as que sejam inteiros. Então, o mesmo processo e ver que agora a gente está com a base apenas de inteiros. Mas essa base a gente não consegue usá-la assim com números, por exemplo, numa rede bayesiana. A gente tem que transformá-la em fatores, em categorias. Então, a gente vai usar a função discretizar do pacote arules, certo? Que é o pacote de regras também de associação, que é, por exemplo, o que o Netflix usa. E a gente vai transformar o total de likes na página numa variável discretizada, ou seja, que tem uma categoria. Então a gente vai passar aqui ó, a variável original, o método, o intervalo. A gente vai criar três divisões e elas vão ser chamadas de pouco, médio e muitos. Abrindo aqui para vocês verem, o número que está aqui em page total likes foi transformado em categoria aqui, ó. Então, um certo valor corresponde a muitos, outro valor a médio e outro a poucos. Então, assim a gente viu, gente, como fazer dois processos bem importantes com fatores, que é o one-hot encoding e a discretização. Bom, gente, então vamos conversar um pouquinho sobre as folhas de dica do RStudio. Então, o RStudio tem diversas folhas de dica e o Tidyverse ele está bem documentado dentro do RStudio nessas folhas de dica. Então, para trabalhar com fatores no Tidyverse, a gente usa o Forcats. Então, o Forcats ele
implementa um bocado de funções que são úteis para a gente usar com fatores. Então, como a gente já conversou, a gente tem o R básico, né, que é aquela estrutura de código que a gente já tem usado bastante, e o Tidyverse, que a principal mudança é um fortalecimento da programação funcional e de uma programação mais simples. Então, vocês veem que, por exemplo, ele sempre usa aqui FCT, né, forcats, e o nome da função é bem intuitivo, anonimização, colapsar, lump, all, outros, drop, ampliar, reordenar, enfim. Então vocês vão sempre ver aqui uma estrutura em que ele vai mostrar um diagrama do que é que acontece quando você usa aquela função. E tudo que acontece aqui vai ter como base esse fator que vai ser criado. Então ele cria um fator e ele vai usando ao longo de tudo, tá vendo? Sempre que ele criar um novo, vai estar também com essa marcação roxinha, como aqui, ó, por exemplo, na combinação de fatores, certo? Mas normalmente ele vai usar esse primeiro objeto que ele criou e vai criando outros conforme seja necessário para mostrar algum aspecto particular. Então sempre você vai ter o dado original aqui, ó, certo? Como estava na base, e o que acontece quando a função é aplicada, certo? Então vai ser sempre dessa forma, da esquerda para a direita você vai ler e ele descreve aqui em linhas gerais o que é feito. Então é uma forma muito boa de aprender um pacote ou de relembrar alguma coisa. Então vamos ver algumas aplicações mais comuns aqui, ó, certo? Então naquele script, mais fatores, vocês viram, acrescentei algumas, por exemplo, voltando lá para a base de dados Facebook, e o fator tipo, a gente pode contar aqui, ó, a frequência dos fatores. Então, link aparece 22 vezes, fotos 426, status 45 e vídeo 7. A gente pode anonimizar os fatores. Então, tá aqui, ó, a anonimização. Então, a gente consegue fazer com que não seja reconhecível, porque a anonimização é aleatória. Mas essa é uma anonimização fraca, tá? E aqui a gente consegue, por exemplo, reclassificar os fatores. Isso é muito útil quando você tem, por exemplo, classe rara, ou você tem um modelo de aprendizagem de máquina, você quer ensinar a reconhecer determinada coisa. Então, criando aqui um fator apenas, a gente vai ver que todos esses tipos aqui, ó, link, foto, status e vídeo, viram foto ou outros, já que foto era o mais comum. Se a gente colocar aqui 2, vamos ver o que vai acontecer. O segundo mais frequente era status, 45, então ele vai dividir em, como vocês estão vendo aqui, foto, status e outros. Então é muito importante quando a gente quer simplificar as classes para uma aprendizagem de máquina, ok? É isso, qualquer dúvida, perguntem lá na plataforma.